A Luísa chegou? Matheus chegou? Não, só a Camila, né? Beleza. Bom dia, Camila. Então, a gente estava marcando a prova na próxima terça-feira, dia 27, tá? Desculpa, Lu. Não ouvi, Luara. Ela não tá. Ah, a Camila saiu? Obrigada. Mas tá para deixar aqui gravado, então, né? Prova de Geografia, dia 27 de outubro, sobre o continente asiático. Capítulos 16 e 17, e até a página 211 do capítulo 18. Beleza? Tá anotado no chat e tá gravado agora aqui na nossa aula, tá? Pessoal, na última aula, eu quase que completei, né, todas as questões sobre população, distribuição da população, né, e desenvolvimento humano, né, do continente asiático. O último slide que eu mostrei, eu estava falando sobre o IDH baixo de alguns países, como, por exemplo, o Afeganistão, tá? Se quiserem se localizar aí no livro de vocês, eu estava falando sobre a página 200, né? Eu trouxe essa tabela, que está ali na página 200 do livro, certo? Para a gente falar sobre essa diversidade, então, né? De desenvolvimento humano, né? Diversidade, na verdade, uma desigualdade, né? Claro, a gente percebe no mundo todo e também no continente asiático, né? E daí aqui a gente pontuava os países, né, que têm IDH muito elevado, certo? E os países, né, Síria e Afeganistão, que têm o IDH baixo, tá? E daí lembra que eu falava sobre essas características que estão aqui na lateral, né? Eu falava sobre o porquê desse IDH baixo, né? Porque são países que têm controle, né, de outros países, principalmente os Estados Unidos, certo? São países que têm governos, né, por conta disso até, né, governos corruptos e ditatoriais, né, aqueles que a população não tem o direito de se manifestar. Eu até dei um exemplo de uma greve, né, e que isso muitas vezes, ou isso sempre, né, impossível para alguns países cujos governos são ditatoriais, ok? E eu falei sobre a falta de atenção desse estado de bem-estar social, né, ou seja, dessas medidas voltadas para a proteção social, né? Por que eu usei esse termo estado de bem-estar social? Porque a gente estava trabalhando na Europa, e a gente viu que o Plano Marshall na Europa, pós-Segunda Guerra, né, da Europa Ocidental, né, foi muito importante para o desenvolvimento da Europa hoje, 2020, certo? Então, eu estava querendo fazer essa relação e essa comparação entre os continentes, né, e essa importância de um representante, né, um presidente, a maior parte é o presidencialismo, né, a forma de governo, cuide das características sociais, né, que cuide de saúde, que cuide de educação, tá? E daí eu finalizava com esse slide aqui, e logo na sequência eu ia falar sobre pobreza extrema, né? Por que tem alguns países que vivem na pobreza extrema, né? Eu pedi para vocês observarem, inclusive, a imagem da página 203, né? De uma comunidade, de uma casa totalmente precária na Índia, né? Em Calcutá, tá? Tá ali na página 203, certo? E daí eu lembro que eu fiz uma dinâmica com vocês, né? Vocês lembrarem ou imaginarem ou contabilizarem, né? Quanto que vocês custam para os pais de vocês, né? E daí eu pedia para vocês falarem assim, qual o valor da mensalidade, né? Vocês fazem alguma atividade extra, seja aula de piano, aula de canto, aula de futebol, né? E aí
de contabilizar, né, de imaginar essa contabilização, tá, galera? De imaginar o quanto que gasta com comida, o quanto que gasta com plano de saúde, se é que tem plano de saúde, né? E daí, qual foi a conclusão que a gente chegou, né? E vocês, assim como eu, né, vivemos fora dessa linha de extrema pobreza do mundo, né? Por que a gente está fora? Porque a gente custa, entre aspas, né, mais de US$ 1,90 por dia, tá? Então, tudo que a gente faz, né, custa mais do que isso, certo? Então, mas para outras pessoas, né, infelizmente, para muitas pessoas do mundo, né, e algumas, inclusive, da Índia, né, algumas do continente asiático, né, vivem com menos, né, ou com até US$ 1,90 por dia. Então, essa é a população, essa é a linha, o conceito de extrema pobreza, tá? E por que que isso acontece, né? Primeiro, né, aqui, é escrito no terceiro ponto aqui do slide, perdão. A maior população que vive nessa situação, né, está localizada na África subsaariana, né, lembrem que a África subsaariana é abaixo o deserto do Saara, né, digamos que esse é um marco físico, né, que vai delimitar essa regionalização da África, ok? E, logo na sequência, pelo sul da Ásia, tá? Ou seja, sul da Ásia, recordem que existe uma subdivisão que está lá na página, está lá no começo da unidade, né? Lá na página 182, né? E o sul da Ásia vai envolver quais países, né? Índia, Paquistão, Nepal, Butão, Afeganistão, Irã. Tá? Acho que eu não esqueci ninguém. E Bangladesh. Tá? Então, essa é uma sub-região da Ásia, tá? Onde 30% da população, 30%, lembrem que Índia é o segundo país mais populoso, né? Vive abaixo da linha da pobreza, vive em extrema pobreza, certo? E quais são as causas dessa realidade, né? A causa dessa realidade, o motivo para ser assim, né? Na verdade, está diretamente relacionada com esse slide anterior que a gente estava falando, tá? Porque eles vivem em guerra, porque eles têm o controle de outros países, certo? Eles têm. Oi, Luísa, bom dia. Estávamos aqui. Eles têm governos corruptos e ditatoriais, né? E governos que não se importam com proteções sociais, né? Com programas sociais, tá? Como saúde, educação, lazer, bem-estar, ok? Além disso, olha só, galera, não é para ler isso aqui, eu trouxe só como uma referência para mim, né? Mas eu tirei lá do Portal São Francisco, é uma fonte, tá? Que falava o seguinte, resumidamente, né? Galera, muitos países aqui do sul asiático, tá? Eles se tornaram independentes do Reino Unido apenas após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, galera, foi ontem, né? Tem 70 anos de independência, tá? Então, imaginem que eram colônias de exploração do Reino Unido, certo? Eram colônias, na verdade sempre foram, né? Lembra daquela historinha que a gente aprendia que Portugal e Espanha, né? Lá no século XV, século XVI, enfim, né? Fazia toda a volta, seguia ao sul do Oceano Atlântico, né? Fazia a volta no continente africano em busca de especiarias na Índia. Lembram disso? Né? Ou seja, né, são séculos de exploração, tá certo? E mais propriamente, né, até o fim da Segunda Guerra Mundial, tá?
exploração do Reino Unido, que a Índia, por exemplo, sofria. Tá? E daí vocês veem, né, se a gente voltar mais uma vez ali para o livro, para o nosso livro, para a página 183, quando se fala do sul da Ásia, que é o quadradinho verde, tá? Vai falar da região de Caxemira, ou seja, só na Caxemira, que é uma pequena região, a gente já sabe que eles estão quebrando pau, literalmente, né, por um pedaço de terra. Eles estão em guerra civil por um pedaço de terra, pela região da Caxemira, né? Quem está disputando isso? Paquistão, China, tá? E Índia. Certo? Porque é muito recente a independência, né? E quando sai um colonizador que explorou durante anos, durante séculos, tá? Você deixa essas marcas, né? Você deixa esses desentendimentos, ok? Com essa minha fala, né, de extrema pobreza e causas de extrema pobreza e de guerras civis, né, a gente finaliza o capítulo 17, tá? E daí a gente começa agora o capítulo 18, que vai falar sobre a economia. A gente está na página 206, tá? Daí, eu trago, mais uma vez, né, algumas tabelas e alguns mapas que o livro nos oferece, certo? E uma reflexão, bem, inicial, né, que a gente já imagina que há uma desigualdade na economia do continente asiático. Ponto. A gente já imaginava isso, né? Quem é uma grande potência industrial? China, né? E que país que vive, que é menos desenvolvido e que vive de primeiro setor da economia, né? Que vive quase para a própria subsistência? Nepal. Tá? Então, esses são dois exemplos, né? Assim como o Afeganistão, tá? Mas esses são dois exemplos que o livro traz, né, para mostrar essa discrepância, né, essa desigualdade, esses extremos econômicos do continente asiático, tá? E daí, eu peço para que vocês observem essa tabela aqui, ó, de 2017, tá? O PIB dos Estados Unidos foi de 200 bilhões de dólares, né? E o PIB da China, de 12 bilhões de dólares, ou seja, muito próximo, certo? Se eu não me engano, em 2013, a China chegou a ter um PIB maior do que os Estados Unidos, né? Na verdade, a China, em 2013 ou 2014, teve um maior comércio exterior do que os Estados Unidos, né? E isso é uma ameaça para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos sempre quis manter, né, a sua supremacia, né, a sua importância mundial, tá? Estão me ouvindo bem? Estão acompanhando, gente? Sim? Não? Sim. Beleza. Mas aí, olha só, quando a gente vai falar do PIB per capita, dá uma olhada na diferença, galera. Per capita nos Estados Unidos é de 58 mil dólares, ok? E na China, apenas 8 mil dólares. E eu pergunto para vocês, por que tem essa diferença tão grande nesse PIB aqui? E aqui, ó, no PIB total, eles ganham né, eles faturam, ou faturaram aqui no ano de 2017, quase a mesma coisa. Sabe me dizer? Porque na China tem muito mais gente que nos Estados Unidos? Perfeito. É isso, né? Eu queria saber se vocês estavam ligados, né, no que a gente tinha comentado na última aula. Perfeito, Estela. Tá? PIB per capita é por pessoa, certo? Se você vai dividir esse montante aqui, né, por milhões de pessoas, é uma coisa. Se você vai dividir esse montante aqui por bilhões de pessoas, é outra coisa, tá? Logo, a gente sabe que os estadunidenses, né, a população dos Estados Unidos, né, quando se trata desse conceito de PIB per capita, né, aparece com um maior poder econômico, tá? E daí aqui a gente pontua, né, a tabela mostra pra gente, né, as principais potências, né, do mundo. Em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, China, em terceiro lugar, Japão, tá? E daí, olha só que interessante, gente, a Índia, aquela explorada do Reino Unido,
tá? Aparecem numa posição bastante interessante, né? É muito diferente do primeiro e do segundo colocados, né? Mas reparem, ela ocupa a sexta posição, né, de PIB mundial no ano de 2017, tá? Com um valor de 2 bilhões de dólares, tá? E daí aqui sim, né, a tabela traz outros países do continente asiático, né, e a posição dele no mundo, né, o 12º é a Coreia, né, o 19º a Arábia Saudita, né, centésimo nono, será que é assim que fala? É o Afeganistão, tá? E daí repara a diferença, né, 21 bilhões de dólares o Afeganistão faturou em 2017, né? Bem, é próximo do PIB de alguns países da América Central, por exemplo, só para a gente ter uma referência, né? Vamos lá. Agora, esse gráfico de barras, ele mostra para a gente o quanto que cresceu esse PIB, tá? Em porcentagem, tá? Então, reparem que o Japão, ele era ele era uma referência, né? Ele tinha um crescimento muito, muito considerável, tá? Teve, na verdade, né? Logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? A gente sabe que acabou a Segunda Guerra Mundial, né, com as bombas de Hiroshima, né, com o ataque dos Estados Unidos, né, ao Japão, certo? Hiroshima e Nagasaki, né? E daí, o que aconteceu, né? Foi preciso retratar, né, esses países se retratarem e recursos foram doados, né, para a reconstrução do Japão, então, né, reconstrução de uma marca que perdeu vidas, perdeu e deixou, na verdade, muitas pessoas doentes, né? Enfim, que dinheiro nenhum paga, só quero pontuar isso, né? Mas que possibilitou, então, essa reconstrução física, né? Das áreas construídas, né? Das cidades atingidas. Certo? E muito desse recurso, ele foi investido, sim, em programas sociais. Muito desse recurso, ele foi investido em economia, em indústrias, certo? E por isso que o Japão teve esse crescimento logo após a Segunda Guerra Mundial, tá? Mas o que se percebe? Que desde 1980, tá? Outros países, eles vêm crescendo mais do que o Japão. Ah, então o Japão está arrombado, não cresce mais, prof? Não, cresce. É uma potência? É, mas tem outros que estão crescendo, que estão tendo uma expressão maior do que o Japão, tá? Então, que países são esses, né? Indonésia, Coreia do Sul e Índia, tá? Como é que a gente sabe disso, né? Analisando, então, essas barras que esse gráfico aqui nos oferece, certo? Então, nesse período aqui, de 1980 a 1990, né, que é a cor vermelha, certo? Vamos pegar só o exemplo aqui da Coreia do Sul, certo? Cresceu 9%, tá? No período de 1990 a 2000, cresceu 6,6%, e no período de 2000 a 2017, 3,8%. Isso é de crescimento, é o quanto cresceu, tá? E aqui, o destaque de Azerbaijão, né? Azerbaijão, lembre, é um país lá do Oriente Médio, também chamado, cadê a sub-regionalização aqui? O Oriente Médio também é chamado... Não, não é do Oriente Médio, não. Cadê? É da Ásia Central, tá? É da Ásia Central, certo? E lembrem que era uma antiga área da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Assim como Cazaquistão, assim como Tajiquistão, assim como Quirguistão, por exemplo, tá? E daí, como eles se desenvolveram muito com a exploração de gás natural e petróleo, ou seja, primeiro setor da economia, certo? Eles
cresceram demais, eles ganharam uma representatividade, né, uma expressão econômica dentro do continente asiático, né? Reparem, ó, esses são dois exemplos, né? Cazaquistão e Azerbaijão, que estavam negativos, né? Isso no ano de 1990 a 2000, né? Assim que se rompeu, que quebrou a União Soviética, certo? Eles estavam quebrados, né? Na verdade, enfim, começaram do negativo, né? E daí, com a exploração, então, desses recursos naturais, tiveram um grande crescimento nesse período aqui, de 2000 a 2017, tá? Tá claro para vocês essa porcentagem de crescimento, gente? Sim, não? Ficou claro? Sim. Sim? Porque chama atenção aqui para os Estados Unidos, né? Olha só. Prof, então os Estados Unidos não cresceu nada? Não, pera, cresceu, tá? Só que ele mantém o poder dele, né? Ele já está lá no alto, ele já é uma grande referência, né? Econômica, mas ele mantém ao longo desses anos. Tudo bem, perdeu um pouquinho aqui no último período, tá? Enquanto outras nações vêm crescendo, vêm se desenvolvendo mais, tá? Eu queria fazer essa... É claro que os Estados Unidos, ó, ele cresceu apenas 1,7% no ano de 2017, né? Aí eu posso perguntar na prova, por exemplo, o Azerbaijão é mais rico que os Estados Unidos conforme os dados do gráfico, e boto esse gráfico aqui, crescimento do PIB de países selecionados em porcentagem. Não, vírgula, né? É claro que os Estados Unidos é mais rico e tem mais poder do que o Azerbaijão, galera, tá? Mas o crescimento, o quanto ele se desenvolveu nesse período aqui, foi apenas de 1,7%, tá? Agora, a gente vai começar a falar um pouquinho de arroz, né? A maior parte, né, do PIB da China, da Índia, vem do arroz. Mas antes, eu gostaria de pedir para que alguém apresentar um vídeo bem curtinho para mim. Alguém pode fazer essa gentileza? Eu até podia, mas a minha mãe tá trabalhando agora no computador. Alguém pode fazer isso? É só porque o meu computador eu não consegui instalar um outro... é um outro programa para rodar áudio e vídeo, entendeu? Então eu não consigo passar aqui. Eu apresento, prof. Pode ser, Lu? Vou colocar o link aqui no chat. Por favor, é só clicar e ligar. Sim, Henrique. Até poderia, Henrique, mas é que daí vocês escutam pelo meu microfone, sabe? Mas aqui, se todo mundo desligar a câmera e o microfone, ajuda na apresentação. Então vamos fazer isso. Por favor, Nicolas e Thiago, desliguem a câmera só agora, quando estiver apresentando, tá? Tá contigo, Lu. Deu certo, prof? Não, na verdade tá. Sim. Tá mostrando um anúncio. Numa arte gráfica. Tá num anúncio do YouTube, de arte gráfica. Vai começar agora. A Índia e a China, juntas, abrigam mais de 2,7 bilhões de pessoas. Isso é o mesmo número de seres humanos nos próximos 20 países mais populosos combinados ou nos demais 170 países do mundo. Ao longo dos últimos 300 anos, a Índia e a China acrescentaram mais de 1 bilhão de pessoas às suas populações, um número muito maior do que qualquer outro país.
Mas, curiosamente, os dois países crescem na mesma proporção que o resto do mundo. Eles têm muito mais pessoas hoje porque eles tinham muito mais pessoas algumas centenas de anos atrás, quando teve início o atual período de rápido crescimento populacional. É como comparar a poupança de alguém cheio da grana com a minha. Se ambas crescem na mesma proporção ao longo de muitos anos, a poupança mais gorda ganha muito mais dinheiro, simplesmente porque começou com mais. Então, a pergunta de R$ 1 bilhão, quer dizer, pessoas, é por que a Índia e a China tinham tantas pessoas quando esse rápido crescimento começou? Bom, nós não temos como saber com certeza, uma vez que muitas variáveis estão envolvidas no tamanho de uma população a longo prazo. Mas as duas explicações mais plausíveis são comida e área territorial. Ter uma terra fértil e um bom acesso à água doce possibilita o cultivo de muita comida, o que, por sua vez, permite alimentar um grande número de pessoas. Ainda hoje, pode ver, os 10 países mais populosos do mundo são aqueles com uma área relativamente grande de terras agrícolas. E a Ásia, especialmente o sul e o leste da Ásia, possui terra arável e rios de sobra, sem contar a capacidade de produzir alimentos durante o ano inteiro. Além disso, a domesticação de plantas e animais essencialmente começou na Ásia, o que deu uma mãozinha, ou asa, para a população que morava lá prosperar. Consequentemente, a Ásia tem sido a região mais densamente povoada do mundo por um longo tempo. Não podemos esquecer que tamanho é importante. Países como o Paquistão e Bangladesh também são bem populosos e com bastante fazendas. Mas porque são menores do que a Índia e a China em área, eles simplesmente não comportam tantas pessoas. É claro, outras coisas aconteceram na Índia e na China nos últimos milhares de anos, e algumas ajudaram a população a crescer, enquanto outras fizeram o contrário. Mas, ainda assim, as extensas e férteis terras da Índia e da China foram capazes de sustentar um grande número de pessoas, de modo que, quando a era do crescimento populacional surgiu, eles estavam com um pé na frente de vantagem, ou melhor, centenas de milhares de pés. Pessoal, eu quero agradecer os 100 mil inscritos no Minuto da Terra. Olha que legal! O canal está prestes a fazer 2 anos e esse foi o melhor presente que a gente poderia ganhar, de verdade. Para comemorar, semana que vem vai ter um vídeo especial mostrando como é feito e a história do Minuto da Terra. Muito obrigada. Então, pessoal, quem quiser rever esse vídeo, tá? Tá no chat o link, certo? Esse canal Minuto da Terra, ele apresenta pesquisas bastante interessantes, tá? E por que eu mostrei esse vídeo agora, né? Porque o que ele apresenta ali é que, por conta das terras férteis, conta dos rios, né, principalmente da China e da Índia, tá, é que se tem muito alimento. E que é uma das possibilidades para responder a questão de por que China e Índia são países com muitas pessoas, certo? Ele não está definindo, ele não está falando que é isso, certo? Pelas terras férteis, ok? Mas é uma das possibilidades para, tá, responder essa questão, tá? E daí agora a gente vai falar dessa questão das terras férteis, tá? Principalmente, né, na China, na Índia, Bangladesh, Paquistão, certo? Galera, quando a gente fala de cultivos, tá, nessa região, a grande expressão é para o arroz, tá? Se planta o arroz de maneira, né, intensiva, né, ou seja, o arroz seco, né, ou o arroz irrigado, tá? E lembrem o seguinte, que o que a gente está vendo aqui, né, nas cores, é verde, tá? Aqui é só a região da China. O que mais? Nas cores, aqui é o begezinho, né? A primeira cor aqui, ó. Esse mapa está no livro de vocês, na página 208, certo? O que tem aqui na cor amarelinho são culturas associadas, né? Intensiva, também tem arroz, tá? Onde mais que tem arroz? Aqui, nessa cor alaranjada, que aparece na tela, também tem arroz, certo? Quais? Ok, então o arroz a gente sabe que
é o grande cultivo, né, da região da China e da região de várias regiões da China e da Índia, tá? E o arroz, então, ele vai ter uma relação com os ventos de monções, né? Lembra que a gente falou sobre os ventos de monções quando a gente estava discutindo o clima, tá? Que fazia com que houvessem inundações, muitas chuvas. Eu mostrei até imagens de um artista aqui, né? Que falava do vilarejo, que chovia, enfim, chovia todo dia durante a estação das chuvas, né? Então, isso permite a gente fazer uma relação, tá, entre esses fatores climáticos e a economia do país, né? Eu lembro que eu já tinha comentado isso numa outra aula, que isso iria interferir na plantação do arroz irrigado, e estou reforçando aqui agora, tá? E que mais? A gente vai ter de criação de animais, a gente vai ter na China, né, uma grande criação de gado, né, ovino, certo? E que vai acontecer onde? Principalmente nas regiões que são mais montanhosas e frias, no oeste do país, certo? Onde é que está isso? Onde é que está isso mostrado aqui? Criação extensiva de ovinos, aqui na cor rosinha, né? Deixa eu comparar com a cor do mapa. Isso mesmo. Na verdade, é bem misturado, né? Tem essa região oeste aqui da China, tá? Mas também tem aqui para cima, né? Nordeste, norte, nordeste, tá? Que mais? Que outra coisa é importante falar aqui? Que o fator que limita a expansão das atividades agrícolas na China é a existência de grandes áreas de deserto, sobretudo no oeste do território, né? Ou seja, aqui, nessa grande mancha marrom, tá? Aqui também, certo? Aqui, ó, que é a Cordilheira dos Andes, certo? Assim como aqui no norte, nordeste, tá? São regiões que há um limitante físico, há um determinante físico. Não dá para plantar ali por questões do clima, ou não dá para plantar ali por questões do solo, do relevo, tá? E daí aqui no caso especificamente, né, é por conta dos desertos, tá? Se eu não me engano aqui é o deserto de Gobi, beleza? A agricultura absorve muita mão de obra, muita força de trabalho. Lembra que mão de obra e força de trabalho são sinônimos, tá? Porque não há muita mecanização. Opa, peraí. Nas plantações de irrigadas, né, não tem como mesmo. Dá uma olhada na imagem do livro de vocês, dá uma olhada na imagem da página 209 do livro de vocês. Não dá para imaginar aqueles grandes tratores, aquelas grandes sementadeiras, né, sementeiras ou colheitadoras, né, nessa região aqui dessa foto, né? Aqui é uma foto da onde? Guilin. Cultivo de arroz e Guilin. É a imagem ali da página 209, tá? Então, a gente vê o quê? Muitas pessoas trabalhando, né? Absorção de muita força de trabalho, tá? Mas é claro, né? Aqui na legenda, né? No primeiro ponto aqui da legenda, vai falar da agricultura intensiva, né? Envolve não somente o arroz, mas a soja, o trigo, o milho, o sorgo, cevada e pinso, tá? E daí sim, galera, falou em agricultura intensiva, falou em latifúndio, tá? Áreas enormes de terra, tá? Falou em agricultura intensiva, falou em exportação, tá? Falou em muitas vezes controle do solo. Falou em agricultura intensiva, está relacionado com espécies geneticamente modificadas. Para quê? Para crescer mais rápido, crescer de uma maneira bonita, né? Aquilo que se cultiva, certo? Evitar a invasão de insetos, né? E ganhar muito. E ficar rico, ter lucro muito grande. Tá? Então, tudo isso que eu falei agora, né, está relacionado com agricultura intensiva, certo?
O próximo mapa é da Índia, tá ali na página 209 do livro de vocês, certo? E vejam, vai mostrar as terras improdutivas ao norte, tá? Vai mostrar algumas florestas, certo? Tudo que tá em verde aqui, algumas manchas, né? Misturadas com esse roxo. Vai mostrar a criação extensiva nesse rosa aqui, ó, onde fica o deserto de Thar, mas nem sei criação do que extensiva, né? Enfim, não fica muito claro. Assim como aqui em cima, tá? No extremo norte da Índia. E daí vai mostrar na cor marrom o trigo, tá? Que tá aqui em cima no norte da Índia. E na cor roxa, que fica principalmente nessa porção leste da Índia, ok? Mas que contorna, né? Tem uma grande faixa aqui, ó, contornando o sul e o sudoeste e oeste da Índia de arroz também, tá? E daí vejam, aqui ó, são outras culturas misturadas, né? Como milho e amendoim, tá? Nessa cor aqui, são poucas, né? São poucas áreas nessa cor. Grandes propriedades de cultura de exportação. Enfim, são muito poucas, é mais aqui, ó, nessa região fronteiriça com o Butão, com Bangladesh. E daí aqui algumas culturas, né, a gente percebe na legenda algumas culturas específicas, né, de juta, de algodão, de chá e de cana-de-açúcar, tá? Aqui tinha ponto que eu queria falar para vocês. Ah, tá. Eu queria falar o quê? E percebam que o livro traz, né, o mapa da China e da Índia, e não é por acaso, é porque eles são os maiores produtores agrícolas, certo? E sim, são principalmente a China, né, é o maior exportador, tá? E daí eu convido vocês para ir lá para a página 67, lá para o capítulo 6. Eu não sei se vocês lembram, a gente estava no começo da pandemia, da quarentena, né? Quando a gente trabalhou a agricultura, a produção agrícola no mundo, né? E daí a gente trabalhou, eu lembro de gravar aulas na escola, mostrando esses gráficos para vocês, certo? Onde todo mundo chegou ali na página 67? Onde a gente observava algumas produções. Prof, deu tempo da aula. Vamos só observar isso aqui e vamos finalizar, ok? Onde a gente observava, então, algumas produções, né, do ano de 2016, tá? Então, a gente vê que de cana-de-açúcar há um destaque muito grande para a Índia e China, certo? Além disso, o milho, no ano de 2016, mais uma vez, um destaque muito grande para a China, tá? De trigo, o destaque referência, né, o maior destaque, a maior produção para a China, seguido da Índia, tá? A mesma coisa para a produção de arroz no ano de 2016, né? O destaque para a China, seguido da Índia, tá? E de soja, né? A Índia lá em 4ª posição mundial, tá? A gente fica por aqui, certo? Façam o questionário, que é a tarefa dessa semana, da semana 31, ok? E me entreguem antes da aula de sexta-feira, ok? Para a gente corrigir na aula de sexta-feira, tá bom? Obrigada. Até mais, galera. Tchau, prof. Tchau, queridos. Tchau, prof. Tchau, Laura. Obrigada.